Café com o Claudinho e no episódio de hoje eu quero discutir com vocês aqui, abrir um assunto que é como vai ser a vida daqui 10 anos. Nós vamos falar, como sempre, do ser humano, mas é preciso, é muito importante, aliás, nós colocarmos nesse momento como vai estar a tecnologia daqui 10 anos. Vai ser coisa de outro mundo, realmente, tá, pessoal? Porque quando eu falo de tecnologia, eu sempre digo que o ser humano precisa estar envolvido no processo de execução, na gestão de tudo que vai acontecer e quais serão as nossas necessidades. Nós estamos vindo de um tempo, não muito lá atrás, mas já um pouco distante, onde a televisão tinha antena, essa antena a gente usava palha de aço muitas vezes para conseguir melhorar o sinal dela, né? Eu lembro lá na minha casa, nós tínhamos uma televisão que a gente chegava, tinha um botão, né, para você girar os canais, aí você tinha um sintonizador, você tinha um botão para volume, e quantas vezes subimos até no telhado para consertar algumas coisas. Nós tínhamos uma geração onde os rádios eram de pilha, né? Você lembra disso? Eu lembro do meu avô passando roupa, meu avô era tintureiro, e ele escutava o rádio, e o radinho era de pilha, então muitas vezes ficava até aquele chiado no final. Telefone, para quem lembra aí do orelhão, e aí você olha para os dias atuais, para o telefone, e você fala, que evolução que nós fizemos. O orelhão você tinha que usar ficha, o orelhão você muitas vezes encontrava fila, você estava falando com outra pessoa atrás, esperando para usar esse orelhão e escutando toda essa conversa. Então, olha aonde nós chegamos. Eu lembro em 1995, quando eu fui morar em São Paulo, meus pais ligavam, né, eu morava em um alojamento de atletas, e meus pais tinham que ligar nesse orelhão. Então, se alguém estivesse usando, era como o telefone de casa, não tocava, dava sempre sinal de ocupado. Então, percebam só como funcionava a comunicação e como ela está nos dias atuais. Se a gente quiser voltar mais um pouco ainda, né, lembrar mais um pouco, a gente fala de lista telefônica, de guias, né, que tinham os mapas da cidade. Então você tinha que pesquisar. E tudo isso, pessoal, a gente precisava usar o quê? As mãos. As mãos, o cérebro e uma coisa muito importante: paciência, curiosidade. Dentro desse processo todo, muitas vezes nós precisávamos do quê? De ajuda. Então, o cooperativismo, ele existia, porque se eu tivesse que mexer numa antena, talvez eu tinha que ter uma pessoa para olhar para mim se o canal estava ajustando ou não. Muitas vezes, se eu tinha que procurar um nome na lista, eu não estava achando, eu pedir ajuda de alguém. Se eu estava com um guia de uma cidade específica, na São Paulo tinha uns guias enormes, e aí você precisava pegar um ônibus, ir para algum lugar, você parava para pedir informação para uma pessoa e ela ia te mostrar no mapa mais ou menos como funcionava. Então, o cooperativismo é algo que sempre existiu e se a gente for olhar para os dias de hoje, nós estamos aí, de certa forma, sem paciência, sem curiosidade. Aliás, a curiosidade está levando a gente para um outro lado, né? Então a gente precisa começar a olhar para tudo isso. E se a gente olhar um pouco mais atrás aí, como eu disse, eu no final da década de 90, né, 95, 96, fui morar em São Paulo, 97, morei nos Estados Unidos, e aí você tinha figuras que você, de certa forma, você respeitava muito, que era a figura do professor, a figura do policial, do político e tantas outras, mas eu vou citar esses três aqui nesse momento que eu acredito que é muito importante. A gente lembrar que essas pessoas realmente, eles eram autoridade e autoridade com postura. Hoje em dia, né, esses três que eu citei e muitos outros, mas eu estou citando apenas três porque eu acredito que a gente precisa refletir sobre alguns processos, essas pessoas estão nos decepcionando. Então, quando alguém fala de professor, quando alguém fala de policial, quando alguém fala de políticos hoje em dia, você já não tem mais a mesma percepção que você tinha alguns anos atrás. Porque está faltando compromisso com a sociedade. Mas quando a gente fala de pais também, que é uma autoridade, né, pai e mãe, também está faltando um compromisso com a sociedade. E isso a gente precisa trazer para os dias atuais nós podemos, de certa forma, olhar para daqui a 10 anos e entender como vai estar a nossa sociedade, a partir desses pais de hoje e dos filhos, né, dessas crianças de hoje, como eles estarão. Então, eu acredito que no final da década de 90 ali, nós tínhamos um tipo de mundo funcionando, e quando vira esse ano 2000 aí, o pessoal começa a ter uma tecnologia já mais acessível. Ali já tinha controle
TV de controle remoto, já começou o celular, né? Tinha tantas coisas já funcionando, mas o que eu quero olhar aqui é, por exemplo, vamos trazer a percepção dos meus pais quando em 1995 eu em Araçatuba, São Paulo, interior de São Paulo, pego um ônibus à noite, viajo a noite inteira, chego em São Paulo 6 e pouco da manhã, ok? Em uma rodoviária, até então desconhecida para mim, porque era a primeira vez que eu estava indo para aquela rodoviária. Eu desço do ônibus, eu estou indo morar em São Paulo, os meus pais ficaram e automaticamente eu ainda tenho que procurar para onde eu vou, porque aonde estava a rodoviária dava para ver o clube que eu estava indo jogar futebol ali com os meus 15, 16 anos de idade. Porém, eu tinha que ir a pé até aquele lugar carregando uma mala, ok? Então, dentro desse processo, imagina só o tanto que eu tive que explorar os meus medos, a minha coragem e usar todo o treinamento que os meus pais me deram. Sabe o que meus pais me deram? Responsabilidade. Sempre falavam para mim, responsabilidade e liberdade andam juntos. Então, se eu queria ter liberdade naquele momento, eu precisava também trabalhar a minha responsabilidade e tudo aquilo que os meus pais me deram. Então, nesse desenvolvimento, nesse período, né, de São Paulo, ali com 15 para 16 anos, depois fiquei 16, 17 anos, né, com 18 anos fui morar nos Estados Unidos, tudo isso era um mundo muito diferente dos dias atuais. Hoje, com um celular, você faz tudo isso que eu falei para vocês. Você pode ver TV, você pode escutar rádio, você pode falar com uma pessoa, você pega um GPS aí para levar você para onde você quiser, você pede comida. Então, nós estamos em um momento onde a habilidade é só baseada na ponta dos dedos, e eu acho isso fantástico, porque a tecnologia veio para isso, porém, a gente tem que pensar um pouco sobre as habilidades humanas. Então, se a gente for chegar nos dias atuais, né, as crianças precisam estudar e, teoricamente, a gente não está deixando as crianças se frustrar. Tá? Eu falo a gente porque eu sou pai também e eu sei dessa dificuldade. Porém, na minha casa, o sistema é um pouco diferente. A frustração, ela existe. Existe o não. Muitas vezes, né, as crianças chegam, ai, pai, vai ter tal coisa na escola, né, vamos viajar, vamos para tal... Eu falo, não. E não é simplesmente pelo valor financeiro, não é simplesmente pela distância, mas é a necessidade das crianças entenderem o que é uma frustração, que nem tudo na vida vai poder ser o sim. Então, dentro disso, né, eu tenho lá meus filhos que falam, mas meu amigo tem tal coisa, meu amigo... Eu falo assim, ok, o que eu ofereço para os meus filhos não vai ser igual a outros pais. Porém, dentro disso, nós temos hoje uma geração de pais que tem dificuldade, então, de impor limites, tá? Lembra que eu também sou pai, eu também tenho essa dificuldade, mas como eu tenho conhecimento, eu uso isso de uma forma mais consciente, ok? Então, dentro disso, os pais têm dificuldade de impor limites aos filhos. Mas você sabe por quê? Porque hoje nem mesmo os pais têm limite. A gente vê uma geração de pais cada vez também com menos limite. Então, nós precisamos, né, de entender que a gente não pode usar aquela frase do eu paguei, eu tenho direito. Isso aí, quantas vezes já escutou esse discurso? E a gente precisa, de certa forma, começar a pensar um pouco. Então, quer dizer, no seu trabalho, se eu paguei, eu tenho direito, você não pode falhar. Então, esse momento aqui é um momento de reflexão sobre falhas. E humanos falham, máquinas também falham. Mas nós estamos num momento de muita exigência. Então, dentro disso, será que a vida das pessoas, então, já não está mostrando quais são as falhas que elas têm? Se você observar a sua vida, você consegue observar, de certa forma, aonde você está falhando? Se você observar a vida do outro, você consegue observar aonde que essa outra pessoa está falhando? Eu tenho uma frase que vem da sistêmica que diz, e eu defendo muito essa frase, tá, pessoal? E ela diz: todo excesso esconde uma falta. Então, quando você olha para as pessoas, você consegue entender de onde vêm as faltas. E a gente precisa olhar, porque cada vez mais aqui no consultório, o que eu vejo? Pessoas com ansiedade, depressão, TDAH, hiperatividade. E eu vou resumir tudo isso para vocês baseado em ciência, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam assim. Eu vou contar histórias porque eu não quero ficar aqui sendo chato na linguagem. Mas uma pessoa que tem hiperatividade, ela está agitada, ela precisa do quê? Ela precisa ser vista. Será que ela não precisa ser sentida? Será que ela não precisa ser compreendida? Como, por exemplo, o TDAH?
Então, dentro desse processo, a gente precisa começar a olhar para o ser humano, aquele que tem dificuldade em se comunicar, se expressar, né, de forma eficaz. Então, tudo o que a gente fala aqui, a gente precisa entender que o cérebro, ele pode fazer o quê? Acelerar ou desacelerar. Basta você ver a pupila, o coração. Dependendo do momento que você está, se você está em um momento de perigo, a pupila ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar porque ela vai precisar captar mais imagem, o coração acelera porque ele precisa aumentar os batimentos para enviar nutrientes, né, ou combustível ou sangue para os músculos, porque bem possivelmente eu vou precisar correr. Então a gente precisa entender um pouco sobre o cérebro, sobre sobrevivência, para você entender o que, que esse cérebro está fazendo. Então, quando o cérebro não aguenta mais, estresse, exaustão, alimentação inadequada, ele precisa do quê? Buscar prazer imediato. E aonde que esse cérebro está buscando prazer imediato, pessoal? Sempre foi bebida, comida, sexo. E aqui a gente precisa começar a olhar porque as pessoas estão começando a negligenciar cada vez mais o sono. E aí o que, que acontece? Burnout. O sistema buga automaticamente as pessoas não conseguem olhar para o início do vazio, aonde existia um vazio e elas foram colocando as necessidades dentro desse local. E aí, o que, que acontece? Automaticamente, quando transborda esse vazio, as pessoas entram no imediatismo. E aí, dentro do imediatismo, as pessoas querem o quê? Mágica. A mágica, na verdade, as pessoas procuram naqueles profissionais que vão oferecer resultados rápidos. Aqueles profissionais que vão prometer, que vão te deslumbrar. Mas lembra, nem sempre, ou aliás, na maior parte, maioria das vezes, não é resultado imediato. A gente precisa lembrar da semeadura. Tudo que você planta precisa de um tempo para crescer. Então, pessoal, muitos profissionais prometem resultados rápidos, né? Aqueles que prometem, aperta esse botão e você vai ter tantos likes, tá? Toma esse comprimido mágico que resolve tudo na sua vida. E o que as pessoas não percebem é que cada vez mais não existe problema resolvido. Existe cérebro anestesiado, existe cérebro que está deslumbrado e automaticamente o tempo começa a passar. O tempo vai passando. E aí, quando você olha, será que vai dar tempo de fazer essa correção? Será que o mundo lá na frente vai conseguir realmente entregar tudo aquilo que você espera? Então, pessoal, o que, que eu quero com essa perturbação aqui? Lembra que eu sempre digo, tá? Adoro perturbar pessoas, porque perturbando as pessoas eu faço elas pensarem. Essa frase não é minha, essa frase é do Osho. Então, o Café com o Claudinho, ele tem uma proposta de estimular as pessoas a pensarem. Nós buscamos melhorar as estratégias diárias. Então, todas as pessoas precisam começar a refletir o que é melhor para cada individualidade. O que eu falo talvez não seja bom para você. Agora, o que, que eu aprendi baseado em várias culturas, em muito estudo, ok? Que cultura precisa ser respeitada, mas o cérebro funciona da mesma forma para todos. Todos nós gastamos energia e nós precisamos dormir. Todos nós gastamos energia e nós precisamos de alimento. Todos nós temos um nível de que nós suportamos estresse. E aí o que é estressante para mim não é para você, mas não é para o outro, e a gente precisa começar a integrar tudo isso. E aí entra a parte dos relacionamentos, aí entra a parte da comunicação eficaz. Então, quando eu peço ajuda, você pode me facilitar, mas automaticamente eu preciso pedir ajuda para a pessoa certa. E não pessoas que vão ficar simplesmente me enganando ou defendendo uma posição que só beneficie a si mesmo, ou beneficie o momento, o presente, mas esquece que lá no futuro alguma coisa pode acontecer. E nós precisamos de resultado de longo prazo, não só de curto prazo. Então, pessoal, seres humanos precisam cada vez mais desenvolver o quê? Habilidades. Qual habilidade que você tem e acredita que pode melhorar o mundo? Ou melhor dizendo, você pode melhorar a vida das pessoas à sua volta. Porque a ciência da felicidade, ela mostra que não dá para ver você apenas, não dá para viver apenas você feliz. Que você precisa que as pessoas à sua volta também estejam felizes para você estar feliz. Não é esse o princípio da família? Família é a primeira empresa que você participa. Então, na tua empresa, onde você trabalha, onde você é proprietário, também precisa ser dessa forma. Então, se você vai no mercado, se você vai no açougue, aonde você vai, o importante é você olhar para todo esse sistema que está envolvendo
a sua vida. Então, quando a gente fala de um mundo melhor, se você não começar, imagina como não começar a fazer algo. Imagina como é que vai estar o mundo, então, daqui a 10 anos. Se você deixar na mão das pessoas, imagina só como vai estar a sua vida. Nós vamos nos decepcionar cada vez mais. Aí vai ser tudo tecnologia, mas nós vamos estar abdicando da nossa principal habilidade, que é a parte manual, que é a parte intelectual, muito baseada em sabedoria. Esquece um pouco de inteligência. Inteligência é aquela habilidade única, né, onde os americanos chamam de hard skill. Agora, os soft skills, né, que são as habilidades diversas, é o que está faltando e as empresas querem cada vez mais. Esses dias eu fiz uma reunião com um grande presidente de uma empresa gigantesca, né, que toma conta de 7 fábricas no Brasil. Essa pessoa falou que eles estão contratando pessoas acima de 50 anos no momento, porque abaixo disso eles estão tendo muita dificuldade com o profissional, principalmente na gestão emocional e na parte de liderança. Olha só que interessante essa informação. Então, quando a gente começa a olhar a nossa volta daqui a 10 anos, cada um vai ter uma opinião. Porém, se você fizer a sua parte, tá? Você pode começar a melhorar isso, porque opinião nunca resolveu nada. O que resolve realmente é o quê? É ação. É a gente olhar para o que a gente pode fazer. Por exemplo, educação de trânsito. Pô, você sabe que não pode usar celular? Quantas pessoas você vê usando o celular e dirigindo? Quantas? Será que você faz isso? Presta atenção. Responde, seja honesto com você. Primeiro comece por você, lembra? Se eu quero mudar o mundo, eu começo mudando a mim mesmo. Então, eu vejo cada barbaridade no trânsito, principalmente com o celular, pessoal, muita consciência. Nós estamos educando nossos filhos para respeitar algumas coisas e saída de escola, ou quando você leva seus filhos na escola, você já vê tantas barbaridades, tanta falta de respeito, tanto egoísmo. E aí nós estamos criando uma cultura de cooperativismo aqui embaixo e lá na frente competição, ok? Então a gente precisa olhar para essa parte do respeito, da responsabilidade. E aí eu começo pelo autorrespeito, autorresponsabilidade, é o que eu estou fazendo comigo. Aqui no Café com o Claudinho, eu vou estar sempre falando de desenvolvimento comportamental. Lembra, é desenvolver, é sair do comportamental para você desenvolver e aumentar, melhorar o seu comportamento, baseado em capacidades, nos seus valores, né? Baseado na sua identidade. Então, eu desejo que nesse momento você esteja refletindo e que isso você precisa olhar para a sua vida e que você precisa ver como foi, como está e como será. Dentro desse processo, a gente precisa acreditar, e eu acredito muito nisso, que nós possamos sim fazer um mundo melhor, pessoal, aonde juntos nós possamos fazer escolhas mais conscientes, né? Baseadas em quê? Em valores. Nós precisamos automaticamente melhorar o nosso nível de conhecimento, e aí dentro desse processo eu sempre vou estar convidando vocês para quê? Para desenvolver cada vez mais o seu porquê. O porquê são os nossos valores pessoais. E esses precisam estar alinhados não só com o seu eu, mas com toda a sociedade. Então, se você gostou desse episódio, se você entendeu que a gente está aqui refletindo para a gente criar novos valores, tá? Eu não trouxe respostas imediatas, eu trouxe pensamentos, reflexão, né? Perturbação, para a gente ver o que a gente está fazendo na teoria. Daqui 10 anos nós vamos estar sendo dominados. Agora, se você começar a fazer hoje o que a gente está aqui refletindo, que é sobre conhecimento, capacidades, né, sobre essa parte de competências mesmo, automaticamente nós podemos fazer uma estrutura de ajuda, de cooperativismo, onde nós poderemos sim mudar o mundo, tá legal? Então, se você concorda com isso ou se você não concorda, você já sabe o que você tem que fazer agora, tá? Comenta, compartilha isso para a gente poder discutir, levar essas discussões para frente. Se você gostou, salva. Se você puder, curte esse vídeo, porque ajuda a gente cada vez mais a crescer e levar informação para o mundo. A proposta do Café com o Claudinho é compartilhar com as pessoas cada vez mais informação. Então, se você não segue o canal, segue, convida pessoas para isso, para que a gente possa dar os próximos passos. E esses passos sempre vão precisar estar alinhados e com o futuro, né? E dê o passo que é possível nesse momento na sua vida, beleza? Se você chegou nesse momento aqui, te agradeço muito, tá?
você realmente está comprometido com o futuro da sociedade. Valeu? Fui!